O silêncio sob o sol escaldante carregava um peso denso, como se o deserto sussurrasse segredos antigos diretamente à sua pele queimada. Uma pele queimada e ressequida pelo tempo implacável que insistia em se arrastar. Você despertou enterrado na areia queimada, as finas partículas pegajosas grudando na sua pele úmida de suor, enquanto o hálito, seco como o vento daquele deserto sem fim, carregava um resquício quase apagado do incenso que fumegava na noite anterior. O áspero pano da túnica, agora colado ao seu corpo, arranhava sua pele suada como uma réstia persistente de desconforto, enquanto seus olhos lentamente se ajustavam ao brilho implacável que batia nos muros do templo erguido entre as dunas. À sua frente, as ondas intermináveis de areia se estendiam sob o céu rígido, cada grão amassoando seus pés cansados, com uma insistência quase irritante, quase como a ansiedade irritante de um celular descarregado na era que ficava tão distante e absurda nesses momentos. Seus dedos cerraram-se ao tocar as pedras quentes da escadaria do templo, que exalavam o calor acumulado horas a fio debaixo daquele sol implacável. Cada pedra era um teste de resistência para sua pele, e você prosseguiu, envolto naquele ritual interminável que se repetia todos os dias, como uma canção monótona que instigava um sono profundo e inescapável. Suas mãos, tremendo levemente pela fadiga, perpassaram as runas gravadas na pedra. Toque o calor do bronze polido, o pó das ervas espalhadas e o leve desvio da luz que as fazia brilhar de maneira quase hipnótica sob o sol abrasador. Você limpou as inscrições com uma calma arrastada, alinhou os frascos delicadamente posicionados em suas prateleiras, cuidou para polir as estátuas de bronze sagrado, irradiando uma beleza oculta que só conseguias perceber naquele gesto repetitivo e quase meditativo. O aroma adocicado e pegajoso da mirra flutuava ao seu redor, misturando-se com o cheiro fétido da água estagnada que insistia em permanecer ali perto, atraindo moscas invisíveis e umidade sufocante. Seu suor escorria lentamente pelas têmporas, misturando-se ao pó fino de areia e cansaço incrustado em cada músculo do seu corpo, deixando um rastro pegajoso e pesado. O som distante e constante do vento varrendo as dunas parecia a trilha sonora da sua solidão, trazendo consigo vestígios de antigos segredos e uma tensão silenciosa que se infiltrava em cada fenda do seu ser, como um aviso sutil. Você respirava com dificuldade, cada inspiração arrastada e seca, lembrando que aquela busca pelo elixir da vida era tão exaustiva quanto selvagem, carregada de perigos invisíveis, que podiam encerrar sua jornada a qualquer momento. Enquanto terminava de preparar, pela enésima vez, o filtro das ervas, o ar à sua volta caiu em um silêncio abrupto, como se o próprio deserto prendesse o fôlego. O vento cessou subitamente, e ao longe uma sombra se moveu lenta, quase imperceptível, entre as dunas. Seus olhos se estreitaram para tentar capturar aquele sinal estranho, a monotonia quebrada por um desconforto crescente impregnado no ar pesado. Era um olhar estranho, vago, que não devia estar ali. Um prenúncio disfarçado que fez seu corpo estremecer,
mesmo contra a sua vontade. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O pulso acelerado em seu peito parecia ecoar dentro da quietude do deserto. Um tambor distante que insistia em não se calar. Você se mantém imóvel por um instante, sentindo o calor insofrível da pedra. Queima por baixo dos seus dedos enquanto seus olhos buscam, entre as ondas brancas das dunas, o movimento que havia despertado sua inquietação. A sombra lenta, ora visível, ora engolida pelo horizonte, permanece ali, um suspiro sombrio na vastidão que o cerca, como se o deserto tivesse ganhado vida própria para sussurrar enigmas que você não consegue decifrar, mas cuja presença pesa mais do que o sol escaldante sobre sua pele exausta. Você respira devagar, sentindo o calor úmido das narinas que lutam contra a secura do ar, e se força a manter os sentidos aguçados. Cada músculo em seu corpo tenso se prepara para uma espera incerta. O suor que escorre pelas suas costas mistura-se ao pó dourado que a brisa, ainda muda, levanta das pedras e da areia ressecada. O silêncio ao seu redor tornou-se um manto pesado, quase palpável, comprimindo seus pensamentos e arrastando-os para longe, para um espaço onde o tempo se desdobra como as pétalas lentas de uma flor seca. Você sente a areia se infiltrar entre os dedos, afundando-se, silenciosa em sua presença constante e incansável. Os dedos, ainda repousando sobre as pedras quentes da escadaria, deslizam vagarosamente ao longo das inscrições antigas, sentindo as ranhuras gastas que narram histórias esquecidas. A textura áspera e ao mesmo tempo levemente polida pelo tempo é como uma língua muda, recitando segredos que tocam seu corpo antes que sua mente possa alcançar. O cheiro doce da mirra permanece, infiltrando-se em seus pulmões e criando uma tênue ligação entre o passado e o presente que você carrega em cada fôlego. Você repete mentalmente o gesto sagrado de alinhar os frascos delicados, sentindo o equilíbrio precário daquele ritual que se tornou a âncora para sua sanidade, um lembrete constante da missão que te consome. Lentamente, você substitui o filtro das ervas, sentindo o leve farfalhar das folhas secas e seus olhos evaporando nesse calor implacável. A areia colecionada entre as bordas do recipiente dança com o sol em raios tímidos, como se as partículas carregassem memórias invisíveis de um tempo em que a vida ainda florescia nesse mar de desolação. Cada movimento seu, ainda que pequeno, repercute no silêncio, entorpecente. Uma conversa silenciosa entre você e o deserto que te observa, imutável e eterno. Seu corpo pesado anseia por um descanso que parece sempre fugidio, pois mesmo enquanto seus músculos se rendem, sua mente permanece atenta a qualquer sinal de mudança. De repente, um sutil estalo distante, um deslocar quase imperceptível na areia, arranha a imobilidade do momento. Você ergue o olhar com cuidado, a atenção inteira voltada para o que está por vir. A sombra que antes se movia vagarosamente parece ganhar forma, como se prensada na areia pelo calor e pela luz branca que tudo consome,
tomando contornos humanos, apesar do vazio e da vastidão. O som do vento começa a retornar, um fraquinho roçar que lentamente cresce em intensidade, varrendo as dunas em um sussurrar frenético que traz galhos secos rangendo uns contra os outros, lembrando o leve tilintar perdido de sinos distantes. Esse retorno do ar traz consigo uma tensão crescente, um presságio que reverbera em cada fibra do seu corpo cansado. Você então inicia o movimento lento dos pés, sentindo a resistência da areia entre os dedos, enquanto abandona a escadaria, afundando ainda que pouco no tapete incansável que o deserto oferece. Cada passo é medido, quase ritualístico, como se ali pudesse residir a diferença entre continuar e sucumbir. A luz, refratada no horizonte, muda sutilmente, fazendo com que as sombras se alonguem na areia cor de cinza, pincelando com gestos esquecidos cada sulco, cada detalhe do cenário cansativo. O sol passa a revelar, com uma clareza desconfortável, a figura que silente e paciente o aguarda na distância. A convivência com o calor, a poeira, o cheiro persistente da mirra e do pó acumulado amplifica sua conexão com o lugar, como se você e o deserto respirassem em harmonia tensa. Você sente o suor misturar-se à areia grudenta em seu rosto e, por um instante, permite que os olhos se fechem lentamente, flotando entre o esforço da vigília e o convite silencioso do sono que ronda. Cada inspiração profunda é um mergulho em um espaço sem tempo, onde a monotonia se transforma em vigilância atenta e a imensidão da tarefa parece pesar em seus ombros, quase uma entidade viva. Contudo, a figura na distância agora se move de um modo sutil, reconhecível. Seu passo é firme, mas cadenciado, mesclando-se com o ruído do vento que canta entre as pedras e a areia. Você sente uma corrente de ar fria, inesperada, um resquício de sombra que interrompe a violência solar daquele momento. Ao erguer o olhar de novo, seus olhos captam um brilho tênue refletido em algo que essa forma carrega, um objeto que acusa uma ação quase humana. O silêncio adquiriu uma ponta de urgência, uma sensação macia e quase hesitante, como se o deserto, por um breve instante, respirasse ao seu lado. Você tenta controlar o ritmo das batidas em seu peito, a eletricidade que nasce da impassibilidade anterior e se infiltra pelo seu corpo em ondas lentas, desorientando seus pensamentos. Há uma decisão não dita, um momento suspenso entre o movimento de avançar e a precaução para manter-se oculto. A areia sob seus pés parece sussurrar para que a escolha seja feita, que algo está por vir, mas você continua estático, permitindo que o tempo se estenda, essa lâmina fina e perigosa que separa a segurança da descoberta. Neste instante exato, quando as sombras se encurtam sob o sol ainda ardente e a brisa carrega a poeira para longe. A figura ergue lentamente a mão e você percebe que seus dedos abrigam algo. Uma pequena esfera que pulsa com a luz tênue de uma chama impossivelmente viva. O aspecto enigmático desse relance, tão isolado e silencioso quanto o deserto, ecoa dentro de você. O convite para se aproximar, para desvendar o significado daquela presença solitária, instala-se como uma promessa sutil. E, ao aceitar o peso dessa ignição na quietude, seu corpo se prepara para responder.
O relógio invisível do destino marca cada segundo, até que o deserto se quebra nesse instante em que o silêncio é finalmente cortado, não por som, mas por uma decisão. Você permanece imóvel, sentindo o calor denso da areia e a pedra quente sob as pontas dos dedos, enquanto observa a pequena esfera que pulsa na mão da figura distante. O deserto parece prender o fôlego, cada grão suspenso no ar carregado de um silêncio espesso e denso como um véu pesado que desce sobre tudo. Seu peito se eleva e cai lentamente, os batimentos marcando um ritmo preguiçoso, quase um sussurro nos ouvidos castigados pelo vento árido. Cada sombra que se estende sobre a areia traça linhas lentas, quase líquidas, que desenham uma tapeçaria silenciosa sob o céu estoico. Um lampejo tímido dessa esfera desprende uma luz trêmula, dividindo a monotonia dourada com um brilho quase tímido, como uma fagulha que resiste a se apagar. Você sente a textura da areia grudando fina e insistente entre os dedos dos pés enquanto esboça um passo lento, envolto pelo calor que parece envolver o corpo como uma garra suave e incansável. O peso da umidade misturada aos resíduos de suor e pó cria uma película pegajosa na sua pele, que parece resistir a cada movimento, como se o próprio deserto se agarrasse a você, tentando convencer seu corpo cansado a não avançar. Seu olhar retorna à figura que se aproxima. Cada passo seu atravessa a areia com uma sonoridade abafada, quase um rumor arrastado que se mistura ao sussurrar da brisa moribunda, erguendo pequenas nuvens douradas. A luz na esfera oscila, lançando sombras longas e esgueiradas entre as dunas, como se as formas do deserto ganhassem vida efêmera, dançando num ritmo lento e hipnótico à espera de um significado oculto. Seus músculos se tensionam levemente, uma mescla de cautela e curiosidade que embala seu corpo em uma quietude tensa. O ar parece vacilar. Você sente um aroma misto serpenteando até suas narinas, um resquício do incenso queimado na noite anterior, entrelaçado à presença viva da mirra, doce e persistente, que volta como uma lembrança gelatinosa na boca do estômago. Sua mão se move lentamente até a túnica, agora grudenta, presente constante e incômoda, buscando afastar a areia que insiste em ficar impregnada no tecido e na pele. Cada gesto é deliberado, como parte de um ritual interminável que mantém você atado à existência pulsante daquele monumento escondido entre as areias. A figura aproxima-se com um passo mais firme, e você percebe agora os detalhes tênues de sua silhueta. A túnica que veste carrega a poeira do deserto, e o rosto, embora indistinto, sugere uma expressão calma, quase serena, como se entendesse o peso áspero daquele cenário e o fardo silencioso que você carrega. Sua mão abriu-se em um gesto lento, revelando a esfera com uma delicadeza que parece se tornar um convite não dito, uma promessa escondida entre as sombras longas que crescem e encolhem com o sol que começa sua lenta descida. Você sente então o ar rarefeito da espera, o tempo dilatado se estendendo feito véu sobre seus sentidos. O calor se intensifica, quase pegajoso, um lembrete inconsciente do sol que ainda reina implacável. Seu corpo se inclina suavemente para frente, e você percebe a textura quente da pedra sob seus dedos, o leve farfalhar da túnica aproximando-se
e o toque suave das folhas secas do filtro das ervas ainda repousando em sua mão, inalando seu aroma denso e familiar, tão carregado de vida e desolação ao mesmo tempo. A esfera pulsa, agora com um brilho quase imperceptível, como um coração tranquilo que bate no silêncio. Ela parece emitir um zumbido distante, que se mistura ao sopro do vento morno que começa a levantar. Um vento que leva consigo a poeira em redemoinhos preguiçosos, pintando vagamente no ar o cheiro úmido da terra, despertando depois de uma breve promessa de chuva que nunca chega. O deserto parece expirar a seu lado, refletindo o pulso lento do objeto misterioso, como se compartilhasse com você um segredo ancestral que desafia o tempo. Você faz um movimento suave, quase como um prolongamento natural da existência naquela vastidão implacável, e a esfera responde com uma mudança sútil na luz, um brilho que cresce num sussurro visual, estendendo um convite que ressoa com a cautela de alguém que sabe que o próximo passo jamais será simples ou imediato. Seu suor escorre, misturando-se à areia fina, formando sulcos delicados pelo caminho que seu corpo traça entre o calor e a sombra, entre o silêncio quase sufocante e o pressentimento direcional que agora torna cada segundo dolorosamente tangível. Os dedos que antes tocavam as inscrições das pedras descem agora pela túnica, buscando o equilíbrio do corpo cansado que se assenta em uma decisão tácita entre avançar ou esperar o momento exato. A figura se mantém imóvel um instante, a esfera na mão, reluzindo com um brilho tênue, como se guardasse no interior uma promessa inquebrável, um estalo de vida silenciosa em meio ao vasto e implacável vazio, enquanto os ventos começam a se intensificar, arrastando os últimos grãos de areia que haviam repousado sem movimento. Você percebe que o deserto, de seu jeito eternamente paciente, aguarda ansioso a sua escolha. Um simples gesto, um início silencioso que poderá quebrar aquela quietude ancestral, ou então uma decisão que adie, pelo menos por enquanto, o eco de seu próprio destino. Então, quando seu corpo parece inclinar-se lentamente para responder àquela presença enigmática, a esfera pulsa mais intensamente, libertando uma onda de luz que corta o horizonte dourado, desvelando um fragmento oculto, algo enterrado sob as areias que você jamais esperou encontrar. Você observa a esfera pulsar suavemente diante de seus olhos. Sua luz tênue, lançando sombras alongadas que parecem beber o calor remanescente do sol ainda suspenso no céu. Não há pressa. A vastidão do deserto impõe seu próprio tempo, um ritmo cadenciado que se infiltra em cada fibra do seu ser. O objeto misterioso guarda um segredo silencioso, tão pesado e sutil quanto a areia que afunda sob seus pés cansados. Você sente o coração bater lento, ritmando a hesitação que cresce entre o desejo de avançar e a necessidade instintiva de cautela. O calor corporal envolve você como uma capa pegajosa, e a túnica grudenta parece pesar mais a cada movimento, como se desejasse mantê-lo atado a um momento que não quer se dissolver. Seus dedos voltam a tocar as inscrições na pedra da escadaria, e a textura rugosa lembra um eco há muito esquecido, um convite ao silêncio, que paradoxalmente ressoa agora com a urgência daquele instante. Você sente o leitor invisível daquela história antiga, o sussurro ranhurado da pedra contando histórias através do toque que ocupa suas mãos trêmulas. No horizonte, o sol começa a perder um pouco da sua crueldade,
espalhando feixes alaranjados que tingem o céu com a promessa fugidia da noite que se aproxima. A temperatura parece ceder, mesmo que lentamente, convidando seu corpo, cansado a se mover de forma mais fluida. Ainda que o peso do trabalho diário insista em ficar. Você sente o ar mais denso, impregnado daquele aroma adocicado da mirra que parece querer grudar-se em suas narinas como um último abraço do dia. O vento retorna, mas não como antes. Agora vem timidamente, sussurrando entre as dunas e levantando a poeira fina em espirais lentas, como se o próprio deserto respira, acompanhando seu fôlego e observando cada passo seu. Você afunda na areia, sentindo sua textura abrasiva, cheia de pequenos cristais que arranham seus tornozelos. Cada grão parece contar um fragmento de uma história esquecida, e sua pele quente sente essa conexão primitiva com o chão sob seus pés. A figura adiante permanece imóvel por um instante, a esfera em sua mão brilhando delicadamente, como se fosse um coração convidando. Você ouvir uma melodia muda. Seu corpo se inclina um pouco para a frente, um gesto lento e resoluto, que mistura o impulso primário de aprendizado e a necessidade de sobreviver ainda mais. A brisa carrega o som longe, uma mistura de farfalhar e um quase sibilo, como se folhas secas ecoassem um breve cântico na solidão daquele lugar. Você respira fundo, buscando controlar o ritmo acelerado do peito, tentando ao máximo manter os sentidos focados, atentos à mais leve mudança no ambiente. O silêncio em torno parece se expandir, um grande vazio colorido pela luz dourada que pinta tudo com um tom de sonho antigo, quase esquecido. Você sente a sombra da noite que avança silenciosa no horizonte, uma promessa de descanso, mas também de mistério não resolvido. Seus olhos percorrem a distância entre você e a figura, e cada passo daquela silhueta parece ter ancorado em uma determinação serena, quase ritualística. O desalento e o cansaço que impregnam sua carne parecem se diluir diante da importância daquele momento, que parece se esticar numa eternidade suspensa. Seus músculos se contraem num ritmo arrastado, enquanto sua mão, ainda segurando o frágil filtro de ervas, sente o desgaste do tecido da túnica, resistente mas finito, um símbolo tênue do cotidiano que se repete, perdendo-se entre o cheiro do suor e da areia. A pequena esfera pulsa como uma vida própria, acompanhando o eco lento do seu coração, iluminando por instantes as inscrições antigas que agora se revelam sob a luz amortecida. Você sente uma conexão inesperada, uma passagem possível entre aquilo que é conhecido e o misterioso que se apresenta. A figura ergue levemente o braço e você percebe o calor que escapa do objeto. Um calor estranho, vagamente reconfortante em meio ao cenário árido e sem fim. Seu corpo todo parece hesitar, dividido entre o movimento cauteloso e o apego àquilo que lhe é familiar, entre a distância segura e o risco do desconhecido. O ar carrega um cheiro de terra molhada, um aroma estranho para o deserto, como se por um breve momento algum fragmento de vida mais úmida quisesse se insinuar naquele mundo seco e constante. Você sente o calor da luz que cresce, tingindo a areia com manchas douradas mais intensas, como se a própria terra estivesse despertando para o que está por vir. E então,
Com uma lentidão que parece infinita, a esfera libera um brilho mais forte, projetando uma sombra longa e trêmula pelo chão. Um pulsar que atravessa o silêncio e, por um breve momento, parece abrir uma porta para algo enterrado há muito tempo sob as areias. Você sente as batidas do seu coração desacelerar, como se o deserto em si tivesse lhe emprestado um instante de pausa, um espaço para que o peso do desconhecido se assentasse sobre você sem desmoronar. A figura à frente permanece imóvel, aguardando uma resposta silenciosa, um gesto sutil que talvez tubo aldere. Você está ali, como parte desse círculo efêmero, olhando para a promessa luminosa na mão daquele estranho, sentindo que o próximo passo, mesmo que velado, está prestes a ser revelado. O tempo parece se dobrar. Os murmúrios distantes do vento se tornam um convite silencioso para que o mistério se desdobre. E então, quando seus dedos se movem lentamente em direção à esfera, o brilho aumenta, desvelando um fragmento escondido de uma história que você jamais imaginou encontrar na imensidão do deserto. Você sente a esfera pulsar em sua mão, como se fosse uma vida pequena e frágil. Um suspiro de calor que tolhe a aridez do deserto, envolvendo seus dedos na promessa lenta de uma mudança inevitável. A luz que emana do objeto dança, cede e volta a crescer em um ritmo que parece sincronizado com o bater cadenciado do seu coração. Um toque sutil que desperta a pele já cansada de tanto calor e areia. O mundo ao seu redor permanece suspenso. Cada detalhe, do pó que dança preguiçoso no ar ao som distante do vento que agita as folhas secas, se dissolve em volta dessa esfera viva, pulsante como um segredo guardado por eras. Você mantém os olhos fixos naquele brilho tímido, enquanto a sombra da figura se alonga pelo chão quente, vestindo o silêncio com uma presença que parece ao mesmo tempo árida e infinita, como o próprio deserto. Seu corpo lento reage ao convite silencioso que a esfera estende. O peso nos músculos parece afrouxar em um gesto mínimo, quase imperceptível, onde o desejo e o medo se entrelaçam como a poeira entre as dunas. O calor do sol ainda castiga sua pele, mas há uma corrente de ar fresco que cruza a planície. Um fio gelado que preenche o espaço entre o calor sufocante e a promessa de algo mais, algo que escapa à monotonia estreita da sobrevivência diária. Você percebe então o cheiro inconfundível de mirra, impregnando o ar numa densidade doce e pegajosa, misturando-se ao odor da terra seca e ao leve toque de incenso queimado, um perfume que retorna dos recessos das memórias, suave como um lamento antigo. Seus dedos ainda tocam a túnica agora grudenta, raspando vagarosamente a areia que insiste em agarrar-se. Um contato que lhe traz um breve momento de consciência corporal, enquanto a mente se recusa a perder o fio da vigilância. A esfera pulsa mais uma vez, como se respondesse à sua hesitação, pulsando um convite que pressiona o silêncio pesado que envolve a cena. Você dá o primeiro passo, sentindo a resistência suave da areia dourada que se infiltra entre os dedos dos pés, afundando lentamente sob o peso do corpo cansado. Cada pegada é uma marca efêmera, levada quase imediatamente pelo vento que assobia entre as pedras e tendas distantes. Um som que se mistura aos seus próprios suspiros
e ao leve farfalhar das vestes arrastadas pela brisa. A figura à frente não se move, consciente do tempo plástico que se estende entre vocês, como um terreno sagrado onde cada instante deve ser medido com respeito e paciência, sem pressa, sem rompimento do equilíbrio tênue. A luz da esfera intensifica-se por um momento, jogando sombras alongadas que dançam nas trilhas gravadas na pedra da escadaria. Você estende a mão, lenta, sentindo o calor estranho irradiar do objeto, um calor que não queima, mas acaricia com vagar, atravessando o tecido da sua túnica, até alcançar a pele ressecada. Essa conexão invisível, feita de toques e brilhos, traz uma sensação peculiar, um coçar leve na nuca, a eletricidade tênue de uma nova história começando a ser gravada no tempo. O calor ao seu redor parece suavizar. A luz solar não mais hostil, mas cúmplice silenciosa do momento delicado. Enquanto você aproxima a mão, escuta um leve estalo. O ranger antigo das tábuas das portas de madeira do templo. Talvez ou um sussurro distante do vento carregando as histórias enferrujadas das eras passadas. O silêncio se faz agora menos denso, preenchido por fracos ruídos que se entrelaçam com o pulsar tranquilo da esfera, construindo uma melodia sussurrante que parece despontar da própria terra. Você hesita, consciente da importância daquele gesto, do limiar entre o conhecido e o que se oculta nas sombras do amanhã. Sua respiração entra mais profunda, cada inspiração se tornando um ritual, sentindo o ar seco passar pelas narinas, o sabor da poeira, misturado à persistente mirra. A luz da esfera pulsa agora com uma cadência que fala de segredos antigos, como se guardasse em seu núcleo uma promessa de renascimento ou talvez de revelação. Sente então a areia sob seus pés ceder levemente, como se o deserto inteiro concordasse com o movimento que você está prestes a fazer. Você toca a esfera. O contato é fugaz, mas suficiente para que uma série de imagens quentes e ofuscantes surjam na borda da sua visão. Dunas que se elevam até o céu, carros de pedra que se movem devagar contra a luz do crepúsculo, o sussurro de uma voz que você não consegue captar completamente. A esfera vibra na sua mão como um coração acelerado e o brilho se intensifica, lambendo os contornos da figura silenciosa com um manto dourado que parece partir do próprio pulso do sol. Um arrepio lento percorre sua espinha. A poeira levada pelo vento se mistura ao suor frio que agora escorre na sua testa e nuca. O momento se torna um tecido fino que alterna entre o palpável e o etéreo, e você sente que está diante de uma escolha delicada, uma encruzilhada imperceptível. O horizonte que antes se restringia às areias e muros do templo começa a se desdobrar para além do visível. Uma promessa distante se formando nas cores tênues do céu, que lentamente se veste de estrelas. E quando a esfera pulsa mais forte, liberando uma onda luminosa que adentra o templo com uma quietude inesperada, suas mãos, ainda segurando o objeto, sentem um convite que define a jornada que está por vir. Você está perante a bifurcação entre continuar a rotina exaustiva da sobrevivência ou aceitar o mistério que pode mudar tudo. Justo quando o vento levanta, arrastando consigo uma voz que não é sua, um nome sussurrado entre as dunas. Você sente a esfera pulsar com uma calma pulsação que parece feita. Que silêncio!
Um eco minúsculo em meio à vastidão daquela planície quente, onde cada grão de areia mantém sua própria história esquecida. O deserto ao seu redor não mais apenas queima, ele observa, como se estivesse à espreita, carregando uma expectativa densa no ar parado, agora quebrada por aquele pequeno objeto vivo que brilha em sua frente. Você sente o peso dessa tensão, um manto invisível que envolve sua pele ressecada, um lembrete sutil de que o momento presente traduz, em detalhes lentos e graves, uma encruzilhada silenciosa entre a sobrevivência e o desconhecido. Seu corpo hesita, a areia grudando entre os dedos dos pés como uma teia fina e persistente, dificultando qualquer movimento apressado. Você inspira devagar, sentindo o ar quente e ralo invadir os pulmões, e o aroma de mirra, pesado e doce, sobe das pedras ressecadas ao seu redor como um convite quase místico para uma pausa na rotina dura e repetitiva. A esfera, naquele toque prosaico e luminoso, emite um brilho que se expande e encolhe, quase como seu próprio coração batendo num ritmo que o deserto silencia. Você reconhece a urgência invisível por trás de cada pulsação, mas o corpo ainda reluta, curioso e cauteloso ao mesmo tempo. A figura diante de você permanece imóvel, a túnica surrada, carregando os véus da areia em cada dobra. Sua postura firme, mas serena, como um guardião que parece entender a frágil tensão que envolve o presente. O rosto, ligeiramente encoberto pela sombra, está calmo, e você sente que não há pressa, mas uma gentil insistência no gesto. A esfera é um convite, sim, mas também um teste. Cada passo que você arrisca dentro daquela areia morna traz uma melodia surda de eliminar o silêncio. Um arrastar leve que levanta nuvens douradas e em cada movimento seus sentidos se afinam, buscando captar as mínimas mudanças no ar e na luz, nuances que escapariam a olhos menos atentos. O sol, ainda alto, começa a ceder espaço para um dourado mais brando, tingindo de mel os contornos longos e sinuosos das dunas. Você sente o calor menos agressivo, a brisa que retoma seu sussurro gentil e traz consigo vozes suaves, talvez o lamento distante da areia movida ou um sussurro de antigos segredos carregados pelo vento. O aroma adocicado da mirra se mistura à fina poeira, criando uma camada densa de passado e presente que parece envolver tudo em uma cápsula lenta de silêncio e vigília. Você repousa a mão sobre a esfera, deslizando os dedos sobre sua superfície lisa e cálida, e o objeto responde com uma luz tênue, quase hesitante, como se adaptasse ao seu toque, medindo sua decisão. A textura da túnica grudenta toca sua pele, enquanto você ajusta levemente a posição da mão que sustenta o filtro de ervas. O leve farfalhar das folhas secas ressoa de forma sutil, compondo uma sinfonia íntima que acompanha o silêncio estranho daquela passagem. Você sente que este gesto rotineiro, este contato sempre repetido, mas agora transformado pelo peso da esfera, é mais do que um simples ato. É um rito que marca um limiar entre o conforto conhecido e a promessa inquietante do que está por vir. A areia entre seus dedos parece mais viva, como se engolisse ou devolvesse cada pegada quase em desacordo
com a linearidade da sua presença. Ao olhar novamente para a figura, você nota um gesto mínimo, uma mera inclinação da cabeça, um sinal sutil que parece encorajar a aproximação, ainda que demorada. O brilho da esfera cresce por um instante, iluminando as inscrições nas pedras da escadaria, projetando sombras longas e dançantes, como guardiãs mudas das histórias gravadas ali. Seu pulso acelera, mas a sensação que lhe domina é de quietude tensa, um equilíbrio precário entre o medo e a necessidade, a resistência e o abandono. O mundo ao redor acompanha esse ritmo arrastado, o sol que suaviza sua pressão, o vento que vagueia entre as pedras e o ar denso, carregado de mirra e areia fina. Você move um pé para frente, a resistência da areia afundando-o com uma lentidão quase cruel, um lembrete físico da dificuldade de se trobar entre dois mundos. Cada passo seu é acompanhado pelo som abafado, como o sussurro da terra que solta relíquias em troca do movimento interrompido. O instante ganha uma qualidade palpável, quase líquida, enquanto seu corpo se ajusta e se entrega a esse ritual lento de aproximação. A atmosfera se densifica, um murmúrio distante, talvez de sinos esquecidos, o zumbido fraco da esfera que parece ressoar com a batida do seu coração cansado, e um cheiro de terra molhada que, de maneira quase imperceptível, se infiltra no ar quente. A esfera pulsa com mais força, vibrando como se impregnada por uma vida própria, uma presença invisível que fala em silêncio. Você sente a areia cruel, o calor que amortece os músculos e a pele marcada pelo sol, e ainda assim, algo mais, algo novo, que rompe com a monotonia exausta dos dias passados. A figura à sua frente levanta lentamente o braço, e o brilho do objeto que segura lança um traço de luz, estreitando a linha tênue entre o conhecido e o misterioso. Seu corpo inteiro responde ao convite silencioso, uma dança lenta de hesitação e entrega, até que de repente algo na luz se quebra, uma fratura sutil que revela, sob o halo dourado, um fragmento oculto enterrado bem debaixo dos seus pés cansados. O solo vibra suavemente, e você percebe, pela primeira vez, o eco distante de uma voz, um nome pronunciado num sussurro tão leve e insistente que ressoa dentro do seu peito, um chamamento que não se pode ignorar. O deserto ao redor parece prender ainda mais o fôlego, como se o próprio ar aguardasse a sua resposta. Seu corpo se inclina num gesto lento, o toque dos dedos inevitável, e o brilho da esfera explode num último lampejo antes que a escuridão se estenda, anunciando que o silêncio acabou e que a próxima história está prestes a começar. Você sente o calor da esfera pulsar em sua mão como um coração trêmulo, uma chama tímida que desafia a vastidão silenciosa do deserto. O ritmo lento dos seus dedos contrasta com o sol, que insiste em beijar sua pele ressequida, e o pó que gruda em cada nudilho, como se o próprio tempo deslizasse mais devagar naquele instante suspenso. O ar entre você e a figura distante vibra com a tamanha quietude que tudo parece se render. A poeira fina flutua em espirais preguiçosas, enquanto o sol derrama sobre a areia tons dourados misturados a sombras alongadas, desenhando no chão um palco onde cada movimento seu ganhará significado. Seus olhos captam os mínimos detalhes da túnica,
o tecido endurecido pelo vento, as marcas invisíveis dos dias arrastados sob o céu inclemente. Você sente a textura áspera e quente da pedra sob seus dedos, que ainda repousavam sobre a escadaria, onde o cheiro inconfundível de mirra permanece impregnado. Tudo conspira para que aquele momento seja gravado na memória do seu corpo. A esfera emite um brilho que parece pulsar com os batimentos lentos do seu coração. Cada lampejo suave joga uma dança diáfana de luz sobre as inscrições gastas da escadaria, traços que contam histórias que ninguém ouve mais. Você respira fundo, sentindo o ar seco e ralo invadir os pulmões, misturado a um leve aroma de incenso, quase apagado, que flutua como uma lembrança acariciando seus sentidos. Sem pressa, seus passos marcam o ritmo da areia que se molda sob seus pés, ofertando uma resistência constante que exige atenção. Os grãos finos roçam suas pernas, agarrando-se como pequenas garras de açúcar escuro, e cada movimento seu vira um ritual silencioso, uma dança entre a vontade e a calma necessária para sobreviver naquele cenário implacável. Você sente o peso dos sinais invisíveis que o deserto lança, o vento que retorna, tímido, espalhando um murmurinho doce por entre as dunas. É como se o próprio ar carregasse um segredo, uma promessa guardada para poucos. A figura diante de você permanece imóvel, não um obstáculo, mas um convite. A esfera levanta levemente, seu brilho aumentando, enquanto você sente na pele a passagem de um ar fresco, que contrasta com o calor intenso que parecia sufocar toda expectativa anterior. O suor que escorre lenta e meticulosamente por seu rosto gruda ao pó da areia, criando uma película que insiste em ser sentida, quase como um manto. Você nota o silêncio sendo gentilmente quebrado por um sussurro distante. Um som quase imperceptível que ressoa entre as pedras do templo e as folhas secas que rangem ao vento. Um chamado vago, arrastado pelo tempo. Ao avançar, seus dedos deslizam pela areia com uma suavidade quase reverente, sentindo contato com um chão que guarda segredos no íntimo de seus cristais dourados. Sua mão que segura a esfera sente seu calor quase palpável, confortante dentro daquela vastidão inclemente. O mundo parece se abrir num ritmo lento, como se cada segundo pudesse ser esticado até que se tornasse palpável. O suor e a areia grudados em sua pele funcionam hoje como uma armadura silenciosa, protegendo você da sensação aguda da solidão absoluta. Você se aproxima da figura e a luz da esfera dança agora livre pelos contornos da túnica. A expressão sonora parece calma, quase serena, fundida com a quietude do deserto. A mão que segura a esfera se move lentamente para frente, em um gesto tão delicado que parece mais um sussurro. O calor que escapa do objeto envolve sua mão, cruzando a barreira tênue entre o conforto e a incerteza. O peso da decisão repousa sutilmente sobre seus ombros rígidos. Suas pupilas se estreitam enquanto seu corpo hesita diante desse convite silencioso. O tempo carrega uma densidade quase líquida, molhando a névoa épica do instante, com gotas douradas de luz morna. Você sente a resistência da areia sob seus pés, que aos poucos vai ficando mais pesada,
como se não desejasse que essa aproximação fosse rápida demais. Cada passo é uma conversa íntima com a terra que o segura, que o lê enquanto o acolhe, marcando uma jornada que, até aqui, parecia sem fim. Você segura firme a túnica grudenta, afastando com cuidado o pó insistente que se acumula em cada dobra. O aroma doce da mirra, carregado no ar, parece rodeá-lo como um manto invisível, envolvendo você com uma calma tênue, um conforto sutil antes de algo maior acontecer. O cantar fraco das folhas secas harmonia-se com seu próprio ritmo respiratório, compondo uma trilha sonora quase inaudível para a transição paciente que ocorre entre o conhecido e o ainda não revelado. A luz da esfera aumenta, projetando sombras dançantes nas pedras e nas curvas da areia, que parecem ganhar movimento próprio sob seus olhos sonolentos. Você estende de leve a mão, os dedos arranhando o ar quente que separa você daquela promessa luminosa. O toque se faz presente e o calor invade sua pele, despertando sensações esquecidas, como se seu corpo inteiro reconhecesse ali o limiar entre a rotina esmagadora do tempo e o sopro fugidio da mudança. Enquanto os ventos lentos carregam folhas e histórias esquecidas, uma vulnerabilidade doce invade sua atenção. Seu coração pulsa em consonância com a esfera viva. E enquanto você se curva para absorver o calor, uma vibração percorre seu ser, um sussurro distante, quase intangível, como se o próprio deserto tivesse emitido um murmúrio estranho. Um nome, seu nome sussurrado entre as dunas. Um convite para algo escondido sob a magnitude silenciosa da areia. Seu corpo lentamente se entrega àquele momento, seu sudento vibrando em um movimento natural, e a esfera pulsa, forte uma última vez, projetando sobre o chão quente uma luz que não quer mais se esconder. Com um último sopro de ar que balança a túnica e levanta a poeira, você sente o pulsar dessa promessa. E enquanto seus dedos finalmente fecham-se, decididos, ao redor do objeto misterioso, um estrondo soturno percorre o ar à distância, o eco de algo antigo que desperta e que até agora permaneceu enterrado sobre as areias solitárias, pronto para revelar seus segredos. O deserto curvou-se ante seus olhos, e a esfera pulsante irradiava uma luz que parecia desafiar a vastidão silenciosa que o cercava. O calor se tornava quase palpável, uma presença densa que grudava na pele já castigada pelo sol. E você sentia o peso da areia fina cedendo sob seus pés em cada gesto lento. Seus dedos hesitaram por um instante, tocando a superfície cálida naquela esfera. O calor sugado às profundezas da sua mão, como se fosse algo vivo, um ser pequeno e quieto, pulsando em sincronia com o seu próprio coração. Você deu um passo, quase arrastado pela resistência da areia que teimava em segurar o movimento, enquanto a figura diante de você permanecia imóvel, a túnica carregando a poeira antiga, os vincos da paciência e do tempo. O brilho da esfera pulsava, lançando sombras dançantes sobre os sulcos da escadaria, e a luz tênue parecia contar histórias que se enrolavam como serpentes preguiçosas no ar quente, envolvendo seus sentidos numa trama silenciosa. A respiração era um sussurro árido, entrando e saindo, um ritmo arrastado que se ajustava à calma, quase reverente daquele encontro.
O sol que até então castigava a terra começou a ceder espaço, deixando que uma aura alaranjada e branda tingisse a areia, diminuindo a pressão sobre sua pele fatigada. O vento, por sua vez, voltou timidamente, trazendo na boca um gosto de terra úmida e mirra doce. Um aroma envolvente que parecia carregar um conforto escondido nas dobras daquela paisagem quase infinita. Cada grão de areia que se agarrou à sua pele grudenta parecia carregar fragmentos de memórias, histórias silenciosas que o deserto recusava a entregar por inteiro, mantendo o véu do mistério entre você e o mundo ao redor. Os seus dedos deslizaram suavemente pelas antigas inscrições gravadas na pedra quente da escadaria. Você sentia as ranhuras ásperas, o relevo sutil que narrava eras passadas, e cada textura parecia sussurrar um segredo só descoberto através do toque paciente. A luz da esfera parecia fundir-se com essas histórias, imergindo você numa dança lenta entre o passado, o presente e o desconhecido que ainda estava prestes a se revelar. O delicioso peso do filtro de folhas secas nas suas mãos lembrou-lhe da rotina exausta e repetitiva, quase um mantra silencioso que sustentava sua sanidade naquele lugar solitário. A figura fez um gesto quase imperceptível, como um convite possessivo. A esfera pulou, irradiando um brilho ligeiramente mais forte. Percebeu o calor estranho que escapava do objeto, um calor que não queimava, mas envolvia com uma doçura estranha, como a promessa sutil de algo muito além daquilo que seus olhos poderiam alcançar. Você sentiu o coração acelerar, o corpo tenso, dividido entre o medo instintivo do desconhecido e uma curiosidade contida, como um fio tênue, à espera de um toque para despertar. Seu corpo movia-se quase por vontade própria. O peso da areia grudada nos tornozelos, o pó que insistia em entrar pela gola da túnica, fossem caracteres silenciosos de um ritual ancestral que você inconscientemente executava. A brisa morna levou consigo os ecos distantes de um sussurro, como se o deserto murmurasse sua própria resposta, uma resposta que parecia se esconder dentro daquela esfera viva, guardando o segredo de eras esquecidas. O ar tornava-se mais denso, carregado de uma tensão calma, uma expectativa silenciosa que desenhava contornos no céu gradualmente tingido de púrpuras e dourados. Você ergueu a mão, lenta, quase como se temesse quebrar o equilíbrio tênue que sustentava aquele instante. O contato com a esfera foi imediato. A luz explodiu em ondas suaves, banhando a escadaria e acariciando sua pele com brilhos trêmulos, enquanto o brilho refletido parecia abrir uma porta invisível que antes permanecia cerrada. Você sentiu a textura áspera da pedra, o calor da areia misturado ao doce perfume da mirra que flutuava sutil ao redor, e então um som quase imperceptível, um estalo vindo do interior do templo, pareceu despertar algo adormecido. O silêncio do deserto foi rompido não por vozes ou passos, mas pela sensação de um instante se estendendo infinitamente, congelado entre o toque e o mistério. Seu peito subia e descia num compasso lento, um tambor suave embalando a vastidão vazia, que de repente parecia pulsar, consciente. A figura diante de você permaneceu imóvel, como um guardião das últimas horas de luz, enquanto o céu se afogava em tons mais escuros, preparando o palco para a noite silenciosa e cheia de promessas.
O calor da esfera pulsava forte na sua mão, um sol pequeno contra o vasto manto das estrelas, que começavam a piscar no horizonte. Você sentiu o toque da areia fina ceder lentamente sob seu peso, uma resistência que parecia se desfazer com a aceitação daquele momento novo. O ar carregava um aroma estranho, terra molhada e um toque inconfundível de incenso ausente das suas lembranças recentes. Como se o próprio tempo esquecesse seu ritmo normal para deixar que essa cena respirasse livre. Seus dedos, ainda envolvendo a esfera, apertaram suavemente o objeto, enquanto uma fraca vibração percorreu seu corpo, um lembrete sutil de que nada mais seria como antes. E então, quando a última luz do crepúsculo desenhou uma sombra alongada que tocava a escadaria, um sussurro rasgou o silêncio. Um nome, tão apenas um nome, carregado pelo vento, que parecia vir das profundezas daquele templo escondido em meio às dunas. Seu corpo estremeceu, preso entre a hesitação e a urgência, enquanto a esfera emitia seu último pulso de luz, revelando apenas um fragmento do segredo oculto que parecia dormir sob o deserto, esperando exatamente por você para despertar. Você sentiu o calor da esfera pulsar agora, com uma calma resignada, quase como o suspiro final de um sol reticente que se despede lentamente da vastidão do deserto, liberando espaço para a suave penumbra que se insinua entre as dunas. O tempo, até então esticado como uma corda sob tensão, começou a ceder, envolvendo seu corpo exausto numa quietude que não pedia mais pressa. A figura diante de você, que até então parecia mais uma sombra do que outro ser, avançou com um gesto sereno, entregando-lhe a esfera como se estivesse passando o último fragmento de uma herança antiga. Seus dedos se entrelaçaram com os seus num toque que carregava o peso de eras, e pela primeira vez desde sua imersão naquela busca, uma sensação tênue de conexão rompeu a solidão insistente que pesava sobre seus ombros. Enquanto seus olhos ainda se ajustavam à transição da luz forte para o leve crepúsculo, tudo ao redor parecia respirar em sintonia com aquele momento. O frio da noite começava a contrabalançar o calor sufocante, e o vento, agora suave, dançava preguiçoso entre as folhas secas e as pedras que cintilavam com o toque brando da mirra. A vastidão silenciava sem pressa, embrulhando você num manto onde o passado e o presente se encontravam sem conflito. A luz da esfera pulsava numa frequência que mais parecia uma conversa sussurrada entre dois mundos. O seu, marcado pela rotina inclemente do templo e do deserto, e o desconhecido que carregava a promessa sutil de uma nova existência. Você percebeu que não se tratava de uma decisão abrupta e singular, mas da escolha silenciosa de aceitar o que a jornada revelava, um passo consciente rumo a um além que não precisava ser compreendido completamente para ser vivido. O chão sob seus pés, antes ameaçador com sua resistência lamacenta, agora parecia amaciar-se, acolhendo cada peso e cada movimento com uma receptividade quase maternal. Você sentiu a areia se dissolver lentamente em pó sutil, como se o deserto, cansado de tanto esperar, permitisse, enfim, essa aproximação sem resistência. As inscrições nas pedras ao redor ganharam uma luz tênue, lembrando símbolos que falavam de ciclos que se encerram para que novos tempos possam florescer. A figura afastou-se devagar, sem pressa, deixando você sozinho com a esfera. Um convite luminescente que requeria calma e paciência.
Seu corpo, pesado com o peso do sol e do cansaço acumulados, encontrou, pela primeira vez desde o início dessa jornada, espaço para o descanso dentro de si mesmo. O aroma doce da mirra e do incenso sangrou na respiração, criando uma aura de afinal, um ponto final que, ao invés de fechar portas, abria janelas suaves para o que quer que estivesse por vir. Você fechou os olhos por um instante, sentindo o calor tranquilo da esfera irradiar como um coração gentil, embebendo a aridez da pele e da alma em um conforto que não exigia palavras. As batidas do seu coração começaram a desacelerar, e o ritmo cadenciado do deserto, antes um suspiro inquieto, tornava-se um lullaby natural, embalando o corpo, uma canção silenciosa que punha fim à exaustiva vigília e ao esforço constante. Dentro dessa penumbra acolhedora, as penumbrosas cenas da jornada flutuaram na sua mente como conchas ao sabor das ondas. A areia, o calor, as runas gastas, o filtro de ervas e aquele olhar distante que se tornara o seu único companheiro verdadeiro no silêncio dos dias. Então, em um lampejo fugaz, você percebeu que o verdadeiro elixir não residia numa substância escondida, mas no encontro consigo mesmo, na aceitação da fragilidade e na coragem de continuar, mesmo quando o caminho parecia se perder sob os grãos infinitos. O último sopro de luz da esfera pulsou em harmonia com o bater do seu peito, e você deixou o objeto repousar suavemente nas pedras gastas do templo, onde sabia que a história seguiria, ainda que você, enfim, pudesse se entregar ao ar repousante da noite, que se anunciava. O vento carregou para longe a poeira que insistia em dançar por entre os sulcos da escadaria, levando com ela o peso do silêncio, agora gentil, quase cúmplice. Você sentiu a túnica grudenta ceder um pouco, um gesto minúsculo que parecia dissolver a distância entre o corpo cansado e o presente morno da vida. O deserto, com toda sua imensidão incansável, pareceu finalmente acalmar-se em torno de você, como se condescendesse a uma pausa merecida, uma trégua silenciosa que abraça tudo sem pressa. O sol finalmente caiu, pintando o horizonte em matizes suaves de púrpura e ouro, e o céu estrelado iniciou sua vigília silenciosa. Sua respiração, antes pesada e arrastada, assumiu um compasso natural, lento, embalado pela calmaria que se instaurara. Os olhos, ainda um pouco marejados pela secura e cansaço, encontraram conforto. Daquela penumbra que mal encobria as areias, o filtro de ervas, agora esquecido em suas mãos, parecia carregar toda a paciência do mundo, um lembrete da eternidade que nasce do instante. Sem pressa, você deixou-se recostar contra a pedra morna, o corpo finalmente permitindo que a rigidez cedesse lugar a uma leveza recém-descoberta. Olhou para o céu, onde as estrelas começavam a cintilar como pequenos faróis, testemunhas silenciosas da sua jornada, sussurrando histórias antigas em um idioma que só o deserto compreende. Naquele último instante, um silêncio suave e acolhedor convergiu com o cansaço que dormia em seus músculos. O mundo tornou-se um abraço silencioso, e você, finalmente, se permitiu deixar a vigília de lado, mergulhando em um sono profundo e pacífico, embalado pelo suspiro eterno do deserto que, ao seu redor, sussurrava promessas de recomeço sem fim.